Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Desde o início da pandemia, nós temos produzido esses vídeos para que tanto os nossos irmãos quanto aqueles que tiverem algum interesse pudessem ouvir a respeito da Palavra de Deus. Desta forma, nós temos tomado a liberdade de compartilhar para você, através das mídias sociais, seja o WhatsApp, seja o YouTube, Facebook ou Instagram, mensagens da Palavra de Deus, para que aqueles que estão impedidos de se reunir por conta do risco de contaminação do novo Covid, do novo coronavírus, para que eles possam ouvir a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus que antes estava restrita, apenas essas 4 paredes, aqui mesmo nesse local, agora ela tem a oportunidade de poder chegar até a tua casa, seja você assistindo pelo teu celular, computador ou qualquer outra mídia. Nós tomamos a liberdade de proclamar a Palavra de Deus para que você também a ouça. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a nossa oração ao nosso Deus é que você seja uma dessas ovelhas, para que você ouça a respeito dessa palavra e você perceba que essa palavra fala ao seu coração. Você percebe algo diferente, você percebe que essa palavra está falando ao seu coração. Essa é a nossa oração diante de Deus, para que você possa ouvir essas mensagens e ser edificado por essa palavra. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor e por Tua misericórdia com as nossas vidas. Muito obrigado pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelas ternas consolações do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, fale ao meu coração e fale ao coração de todos aqueles que estão ouvindo esse estudo, para que essa Tua palavra produza em nossos corações o efeito para o qual o Senhor a designou. Usa as nossas vidas para louvor da Tua glória, edifica-nos e ensina-nos pela Tua palavra, é o que te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Este é o terceiro estudo da série É Tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. A primeira lição foi sobre Gênesis 3,15, quando Cristo é apresentado como descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O segundo estudo foi sobre Gênesis 22, para anunciar que o herdeiro, o filho da promessa, Isaque, não precisaria morrer. Deus iria providenciar um cordeiro para si, um cordeiro substituto no lugar do filho da aliança. E hoje nós falaremos sobre o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Esse Jesus é apresentado agora no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 12, como o Cordeiro Pascual, ou Pascal, se você preferir. Um novo elemento agora é apresentado aqui. Nós já temos dito sobre a revelação progressiva de Cristo no Velho Testamento. Então, o juízo de Deus é anunciado sobre a serpente, sobre Satanás, mas o juízo de Deus também viria sobre o homem. E agora, o juízo de Deus seria aplicado em um cordeiro substituto. Isso é o que nós já havíamos visto. E agora nós perceberemos que esse cordeiro derramaria um sangue, e por intermédio desse sangue, o juízo de Deus se desviaria. Isso é Páscoa. O juízo de Deus passaria por sobre, sem ser aplicado àqueles que estão debaixo deste sangue. Você já deve ter ouvido a expressão: o sangue de Jesus tem poder. Nunca ache graça e zombe disso. Isso é preciosíssimo. O sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus, derramado em favor de todo aquele que crê no seu nome, tem poder para te livrar da condenação do inferno. Essa é uma verdade absoluta, mas que poder é esse que é anunciado pelo sangue do Senhor Jesus? Gostaria de fazer mais um comentário a respeito dessa questão da revelação progressiva, porque talvez você olhe para esses textos e pense assim: puxa, mas se hoje nós temos o privilégio de pegar a Bíblia Sagrada e entender o que foi dito em Gênesis, em Êxodo, em todos os livros do Velho Testamento e no Novo Testamento, a revelação, seja pela encarnação de Cristo, pelo ministério dos apóstolos, pela ação do Espírito Santo, como que ficava naquela época então? Porque eles só tinham revelações parciais. E eu gosto sempre de lembrar
que esse povo aqui em Êxodo capítulo 12, que não tinha a revelação ainda completa de Cristo, mas apenas símbolos e elementos que apontavam para Cristo, eles tiveram outro tipo de ação do poder de Deus. Eles viram 10 pragas maravilhosas. Eles foram tirados com grande poder do Egito. Eles foram sustentados no deserto por 40 anos por um maná que desceu dos céus. Antes disso, eles passaram um mar que se abriu diante deles. Eles viram água sair da rocha. Eles viram codornizes serem trazidas diante deles. Eles viram águas amargas serem transformadas em águas doces e tantos outros sinais. Deus, então, revela a nós a sua soberania e a sua sabedoria. Deus quis assim. E todos esses elementos apontavam para Cristo. Hoje nós não vemos o mar se abrir, a gente nem vê tantos milagres assim, mas nós temos o privilégio de conhecermos a palavra de Deus e termos à nossa disposição aquilo que Cristo nos deixou, que é o Espírito Santo, para que nós possamos ter o pensamento iluminado, a luz de Deus iluminando o nosso coração, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus na face de Cristo, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4. Antes de nós lermos o texto de Êxodo, capítulo 12, de 1 até 14, o contexto, para que você possa entender, é o prenúncio da 10ª praga que afligiria o Egito. O povo de Deus seria retirado da terra do Egito, seria retirado daquela escravidão, mas havia todo um ritual que deveria ser preparado. O primeiro detalhe é que os tempos deveriam ser zerados. Aquele seria o primeiro mês do ano, aquele seria o principal mês do ano. O cordeiro perfeito deveria ser separado e imolado no mesmo dia, no mesmo horário, e imolar não significa matar. Imolar significa sacrificar em favor de. Havia toda essa simbologia. O sangue deveria ser utilizado para marcar as portas, seja em cima, seja do lado, porque o anjo destruidor de Deus, o vingador, o juízo de Deus visitaria aquele local, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mesmo o israelita, ele deveria estar debaixo da marcação desse sangue. E esse é o novo elemento apresentado aqui, segundo a revelação progressiva das Escrituras. O juízo de Deus seria anunciado sobre o Egito, mas ele passaria, ele desviaria. Isso é Páscoa, passagem. Desviaria quando ele chegasse no local e visse o sangue do cordeiro. Vamos ler então Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor. É Deus quem diz isso a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais.
executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Certamente você já conhece a festa da Páscoa. Ela geralmente é comemorada entre o dia 22 de março e o dia 25 de abril. Quem define isso é o calendário judaico. O calendário judaico analisa a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio de outono. Outono para nós aqui no hemisfério sul, primavera para eles do hemisfério norte. Equinócio é quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, 12 horas cada um. Quando ocorre esse equinócio, na primeira lua cheia, assim é calculada a Páscoa. E daí vem o calendário todo que você conhece envolvido com essa festividade. Infelizmente, toda essa comemoração é distorcida, né? Pela figura de um coelhinho, pela figura de ovos de chocolate, e perde-se a oportunidade de relembrar a obra redentora do Senhor Jesus. A festa da Páscoa é a principal festa religiosa de Israel. Sempre foi assim no Velho Testamento, essa é a principal das festas. E eles sempre deveriam celebrar todos os anos. A diferença é que em Êxodo 12, eles estavam ainda no Egito, eles comemoravam nas casas. Aparentemente, durante o período dos 40 anos no deserto, também era nas suas tendas. Mas depois que eles chegam na Terra Prometida, eles começam a celebrar conjuntamente no templo. O dia era tão importante que era necessário zerar a contagem dos meses. Aquele seria o primeiro mês do ano, aquele seria o principal mês do ano. E Deus sempre fez questão de que nós sempre nos lembremos de sua obra redentora, de sua salvação. Isto é a principal razão da existência do ser humano. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Por isso que Deus exige que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as nossas forças. É o Senhor Deus quem nos lembra de quem nós somos, de quem Ele é, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, do seu favor a nós. É assim que nós devemos começar o nosso ano, lembrando de quem é o Senhor. E o Senhor e a sua obra redentora. E nós devemos nos lembrar isso a cada novo ciclo, a cada nova passagem de ano. Veja que o judeu, o israelita, ele não tinha aquela comemoração do Réveillon, como nós conhecemos, né? A cada passagem de ano, nós nos juntamos com os nossos familiares, nós desejamos votos de um bom ano, mas o judeu, ele comemora de uma outra forma. Ele celebra a sua salvação, ele celebra o livramento, e assim nós também deveríamos nos lembrar. Eu não sei como é que foi a sua passagem de ano de 2019 para 2020, mas talvez você tenha cometido o equívoco de reclamar de 2019 como reclamou já de 2018 e de desejar que o ano seguinte fosse muito melhor do que esse péssimo ano que passou. Eu sei que não são todos que fazem isso, mas há muitas pessoas que fazem isso. Como foi 2019 para 2020? Você parou para pensar como será 2020 para 2021? Será que já teremos passado essa pandemia? Será que nós teremos aprendido que tudo depende do Senhor? Será que nós já teremos aprendido a reconhecer que tudo vem do Senhor? Ou será que continuaremos com o coração endurecido, ainda desprezando a obra de Cristo em nosso favor? O grande ensinamento que você vê nessa festa é que o Deus provedor providencia para si um cordeiro, providencia para si um cordeiro que derramasse o seu sangue, e através do seu sangue, do sangue desse cordeiro, que apontava para Cristo,
pudesse então salvar o seu povo. É dessa forma que a Páscoa deveria ser celebrada. Ela é a principal festa dos judeus. Não sei se você sabe, mas lá em Israel há judeus cristãos e há judeus, puro sangue mesmo, no sentido de que rejeitaram a Cristo. É a respeito desses que o Evangelho de João diz que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, Jesus Cristo lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles judeus lá em Israel ainda comemoram a Páscoa, ainda comemoram daquela forma como era, talvez com menos detalhes do que aquilo que está estabelecido no Velho Testamento, mas eles não têm a Cristo. Apesar de todas essas evidências apontando para o Senhor Jesus. Bom, a festa da Páscoa, ela era uma prefiguração da obra de Cristo. Uma prefiguração da obra de Cristo. Tem vários elementos no texto que você vai perceber que apontavam para Jesus. Por exemplo, o cordeiro deveria ser macho. O que aponta? Aponta que deveria ser um homem. Por que um homem? Porque Adão pecou. E quando você vai para Gênesis 3, Deus diz para Adão assim: por tua causa maldita é a terra. E agora, um outro homem, um outro Adão vem para representar e tomar o lugar daquele primeiro Adão. Mas lembre-se, Jesus é nascido de mulher. Jesus não é nascido de homem. Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, porque Deus também quis restaurar a mulher. E assim vem esse cordeiro macho que deveria ser perfeito, afinal de contas, Deus é perfeito, Deus é santo, 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 e somente lhe é aceito um sacrifício perfeito de alguém que seja santo também, sem pecado. Havia alguns detalhes na festa, por exemplo, entre o dia 10 e o dia 14, deveria ser separado um cordeiro. A tradição judaica diz que esse cordeiro ele ficava amarrado numa estaca nesses dias, entre o dia 10 e o dia 14 desse primeiro mês. E você consegue imaginar a cena que as pessoas viam aquele cordeiro ali preso e diziam assim: esse cordeiro está reservado para o sacrifício da Páscoa. Da mesma forma, tem uma relação tão simples com o Senhor Jesus, porque quando começa o seu ministério, o profeta João Batista, olha para ele e já aponta: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, logo no ministério de Jesus, ele já é apresentado como o Cordeiro. Dura 3 anos o seu ministério, mas desde o início ele veio para isso. Ele era aquele cordeiro. É claro que os seus discípulos não perceberam, os fariseus não perceberam, os sacerdotes e escribas sequer reconheceram Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas nem os próprios discípulos de Jesus tinham esse entendimento. Eles só foram entender depois da ressurreição de Cristo, do derramamento do Espírito Santo, que Cristo disse que o Espírito lhes faria lembrar todas as coisas que o Senhor Jesus havia ordenado. E então eles começaram a entender e a compreender que, na verdade, desde o início do seu ministério, desde o seu nascimento, ou desde a eternidade, Cristo já estava estabelecido como um cordeiro. Lá na festa da Páscoa, aquele cordeiro amarrado numa estaca, entre o dia 10 e o dia 14, era olhado pelos outros como sendo o cordeiro que morreria na Páscoa. E Jesus sabia que ele era esse cordeiro. E o profeta João Batista teve essa revelação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro detalhe é o sangue, porque o sangue do cordeiro, lá na festa, na instituição da Páscoa, o sangue do cordeiro deveria marcar os umbrais, as vergas, ou seja, marcar em cima, marcar do lado, marcar a porta, e eles deveriam estar dentro dessas casas. Porque o anjo vingador de Deus, o destruidor, viria nessas casas, o juízo de Deus viria sobre todos. O que fazia diferença não era que aquele povo era israelita. O que fazia diferença é que eles estavam marcados por um sangue. E o que os salvou da destruição não foi o ritual, mas foi tudo aquilo para o que o ritual apontava. Ele apontava para o sangue de Cristo derramado naquela cruz.
Tem mais um detalhe também, se você reparar no texto, o cordeiro deveria ser assado, e aí tem duas restrições. Ele não deveria ser comido cru, e ele não deveria ser comido cozido na água. E o entendimento aqui que se aplica a Cristo é porque o cordeiro deveria ser atingido pelo fogo. O fogo representa, é simbólico, ele representa o juízo de Deus. E o juízo de Deus, a justiça de Deus, deveria ser aplicada diretamente ao cordeiro. Portanto, o cordeiro não deveria ser comido cru. Porque sendo comido cru, não teria havido a ação do fogo. Nem a água deveria ser colocada sobre o cordeiro para que nenhum elemento estivesse entre o juízo de Deus e o cordeiro. E foi assim que efetivamente aconteceu naquela cruz. Não houve nada interposto entre a ira de Deus e o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que lá estava pregado naquela cruz. O pecado ele havia atingido toda a raça humana, está narrado em Gênesis 3. Toda a raça humana estava condenada ao pecado. Toda a raça humana estava condenada por causa do pecado. Essa é a nossa realidade. Nós já estudamos isso nos outros estudos também. Mas veja o que acontece. Cristo se interpõe entre nós e a justiça de Deus. Cristo se coloca entre nós e a justiça de Deus. Cristo é aquele que se coloca à nossa frente. E nós estamos atrás deste sangue. Somente assim nós poderemos ser justificados diante de Deus. Cristo se coloca à nossa frente como Cordeiro substituto. Cristo se coloca diante da ira de Deus, ele derrama o seu sangue e por causa disso, Deus não nos olha mais como pecadores, Deus não nos vê mais debaixo da sua ira, não nos vê mais como inimigos, Deus nos vê como justos, Deus nos vê como justificados. É assim que Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus por causa de Cristo ter se interposto entre nós e a ira de Deus. Então Deus olha para nós e agora Ele vê filhos. Ele não vê mais pessoas que estão debaixo da ira de Deus, como é dito em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, contra toda perversidade, contra o fato do homem não reconhecer a Deus como Deus e não lhe render graças. Nós não estamos debaixo dessa ira, e o mérito não é meu sobrenome, não são minhas obras. O mérito é totalmente de Cristo, e eu preciso estar debaixo desse sangue, para que quando Deus olhe para nós, Ele veja então pessoas justificadas por aquela obra de Cristo realizada na cruz. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas, que Deus em Cristo salva pecadores. E foi essa a ordem que os discípulos de Jesus, os apóstolos, receberam e que fossem pregando a toda criatura. E claro, é preciso que ouvissem a pregação, e foi assim que Deus estabeleceu, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas para você crer na salvação, você precisa primeiro entender que você é um pecador. E essa obra precisa acontecer no seu coração, para que você entenda que você é um pecador. Entenda que você precisa se arrepender dos seus pecados. Entenda que só há uma justiça que pode ser feita, e ela não está em você, ela está em Cristo. E você creia nesse Senhor e Salvador da sua vida, e claro, você aceite o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Uma vez salvo pelo Senhor Jesus, você precisa amar o Senhor Jesus, e Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, me manifestarei a ele. Eu e o Pai viremos e faremos morada no seu coração, na sua vida. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. E nós somente reconheceremos mediante a pregação do Evangelho. Eu havia dito no início desse estudo assim: Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu espero que você esteja entendendo isso. O seu coração se aqueça com essa palavra, com esse ensinamento, porque é a respeito dessa salvação
que trata aquela crucificação, aquele homem morto na cruz há 2000 anos atrás. Quando Cristo estava quando Cristo estava crucificado na cruz, quando ele estava prestes a morrer, ele disse uma das frases, uma palavra, tetelestai, que significa, uma palavra grega que significa está consumado. E essa palavra ela é tremenda. Por quê? Está consumado era uma palavra usada pelo sacerdote na época da velha dispensação, durante a Páscoa. O sacerdote, quando ele imolava o cordeiro, quando ele terminava de imolar o cordeiro, ele dizia, tetelestai, está consumado. Depois, essa frase também, essa expressão, também passou a ser utilizada em diversos aspectos de dívidas. Quando você tinha dívida com alguém, uma dívida financeira, e você quitava essa dívida, você pagava até o último centavo daquela dívida, a dívida estava paga, você usava essa expressão, tetelestai, está consumado, está pago. E o Senhor Jesus disse essa frase na cruz. E quando ele disse, está consumado, o que significava é que o cordeiro havia sido imolado. O cordeiro havia sido morto e sacrificado naquela cruz. E quando Jesus diz, está consumado, significa, a dívida foi paga, não sobrou nenhum resíduo, nenhum saldo devedor. O cálice da ira de Deus havia sido tomado até toda a sua última gota. Está consumado, a obra de Cristo foi completa. É interessante você relembrar que uma das frases que Jesus diz na cruz é assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Um pouco antes de ser crucificado, Jesus Cristo está no Getsemane e ora assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E essa foi a vontade do Pai, que Cristo fosse até aquela cruz e tomasse o cálice da ira de Deus em nosso lugar, em lugar de todo aquele que viesse a crer no Evangelho de Cristo. E Cristo enfrentou tudo isso, o desprezo completo de Deus, o desamparo completo de Deus. Quando ele chega naquela cruz e ele vai junto com o Pai, quando ele vai até a cruz, Deus se vira diante dele, Deus vira as costas para Jesus e Jesus Cristo experimenta todo o desprezo de Deus no sentido de não mais o Pai o sustentava, agora viria sobre ele o cálice da ira de Deus. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus estava ali sozinho naquela cruz. E depois que ele termina a obra, ele diz, está consumado, tetelestai. O sacrifício foi completo, a dívida está paga. E então ele entrega o seu espírito e morre. É só isso que pode nos salvar. Eu não sei no que você confia para ser salvo. Se você confia nas suas atitudes, nas suas boas obras ou coisa parecida, aquele fogo que atingia o cordeiro, vai consumir e destruir todas essas coisas. Mas se você confia no sangue de Jesus Cristo, então você é justificado diante de Deus pela obra dele. Um último item desse estudo é que a salvação ela foi concretizada. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, de 48 a 58, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue,
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está usando vários símbolos aqui para falar com os judeus. Ainda na época do início do seu ministério, ele havia feito uma multiplicação de pães e peixes e alimentado uma grande multidão. E essa multidão estava seguindo Jesus por causa dessa comida e dessa bebida, ou seja, do alimento do corpo. Era por causa disso. Por causa da comida que eles comiam, tinham enchido as suas barrigas. E Jesus os confronta, dizendo que eles não estavam seguindo a Jesus porque um grande sinal dos céus havia sido dado, mas porque eles estavam com fome, somente por causa disso. Então Jesus faz uma análise rapidamente, mostrando que os pais deles, aqueles que lá no deserto, lá depois que saíram do Egito, durante 40 anos, comeram do maná e morreram. Por que eles morreram? Porque eles desprezaram a Deus, desprezaram o maná, chamavam o maná de vil, blasfemaram contra o maná, diziam sim que eles tinham saudade, era do Egito, das panelas de carne, dos melões, dos alhos silvestres, de todas aquelas comidas. E eles desprezaram aquele maná que era o próprio Cristo. Cristo disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Os vossos pais morreram no deserto e não entraram na terra prometida porque desprezaram esse maná. Eu sou o pão que desceu dos céus. E a conclusão de Cristo, quando ele diz assim: vocês deverão comer a minha carne e beber o meu sangue, claro, era uma ilustração. Muitos se escandalizaram e se afastam de Jesus naquele momento. Até os discípulos titubearam nessa hora, e Jesus diz para os seus discípulos assim: vocês também vão se afastar? E Pedro diz assim: só tu tens palavras de vida eterna, Senhor, para onde iremos? E então eles permanecem com Cristo, e Cristo dá um grande ensinamento naquele momento, apontando para uma transição entre a velha aliança e a nova aliança estabelecida no seu sangue. O que Cristo faz ali, naquele momento, é apresentar um elemento que seria o seu corpo e o seu sangue. Lembra que o Cordeiro, Jesus está aqui no início do seu ministério, ele ainda vai morrer naquela cruz, mas lembra que dizia Páscoa? O Cordeiro seria assado no fogo e eles deveriam comer aquela carne, e o sangue seria utilizado para marcar as portas. Agora, no início do ministério dele, logo após a multiplicação dos pães e peixes, ele diz: vocês precisam comer a minha carne, vocês precisam beber o meu sangue. E isso evidentemente não é literal. Cristo está apontando para a nova aliança. Um pouco antes de ser crucificado, Jesus Cristo participa com seus discípulos na ceia, e ele diz assim: esse pão representa a minha carne, o meu corpo, dado em favor de vocês. Comam dele todos. O cálice, esse é o cálice da nova aliança, que representa o meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele todos. E assim, nos dias de hoje, nós não mais precisamos celebrar a Páscoa na forma que ela era celebrada. Nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos a nova aliança para tudo aquilo que a Páscoa apontava. E o Senhor Jesus então estabelece, e até hoje, nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor e de poder entender que tudo aquilo era sombra. A principal festa dos judeus apontava para Cristo. Afinal de contas, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Não quer dizer que você, quando participa da ceia, que os elementos em si tenham poder. O que quer dizer é que aquele ritual aponta para algo que já aconteceu no passado, com consequências eternais e espirituais para as nossas vidas. A conclusão é que a festa da Páscoa, ela era sobre Jesus. E eu queria te pedir que você não se contaminasse por aquilo que o secularismo apresenta, seja no Natal com o comércio, seja na Páscoa com coelhinho e ovos de chocolate.
Na verdade, você perde uma grande oportunidade de refletir sobre a salvação que tem implicância para toda a eternidade. E Cristo apresentou a nova aliança no seu sangue, instituindo a ceia do Senhor. Os animais não mais precisam ser sacrificados, o sangue dos animais não mais precisa ser derramados. Antes disso, o filho da aliança, Isaque, não precisa morrer, porque Deus vai providenciar um cordeiro para si, e assim foi, um substituto, um sangue derramado poderosíssimo, que tem poder para salvar todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, Cristo não morreu por toda a humanidade. Cristo morreu por todos aqueles da humanidade, que são de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Foi essa a ordem dada pelo Senhor Jesus. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ensine-os a guardar essas palavras que vos tenho ordenado. Os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo morreu por todo aquele que há de crer na pregação do Evangelho. O seu sangue tem esse poder, e é somente pelo sangue de Cristo que nós podemos ser justos diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, confirma no nosso coração essa Tua palavra, para que de fato, ó Pai, sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, para poder compreender essas implicações da obra de Cristo, do Teu grande amor por nós, Senhor, do fato de ter enviado Cristo por nós e Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Pai, nós não somos merecedores, nos dá a compreensão que de fato somos pecadores mortos nos nossos delitos e pecados, mas com o grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos salva no Senhor Jesus e nos salva para que vivamos para Teu louvor, para a Tua glória. Por isso, ó Deus, diante da salvação de Cristo, queremos estar também debaixo do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos salvou pela graça, mas que o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Que assim seja a nossa vida secular, aonde estivermos, no trabalho, nos estudos, no relacionamento familiar, no relacionamento social, que possamos, ó Deus, ver essas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós as pratiquemos, porque essas boas obras seguem todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e aceitam o seu senhorio. Abençoe as nossas vidas, Pai. Nos dá essa firmeza espiritual no Teu Espírito Santo. É o que te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todas as aventuras, onde ouça tu
a assistir aos próximos estudos. No próximo estudo nós falaremos sobre bode expiatório e bode emissário. Veja o que isso significa, claro, sempre apontando para o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tchau.